Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre as formas nominais do verbo, tá certo? Então fiquem ligadinhos aí nos próximos slides para a gente entender como que funciona essa questão das formas nominais do verbo, ok? Então vamos lá. Bom, formas nominais do verbo. Primeiro a gente vai entender o que é isso. Então, olha só, os verbos eles podem ser utilizados em três formas nominais diferentes. A gente pode utilizar os verbos no infinitivo, no particípio e no gerúndio, tá? E assim, cada forma nominal dessa tem um porquê dela ser chamada de infinitivo, de particípio ou de gerúndio. Então aqui eu trago para vocês alguns exemplos sobre cada uma dessas formas para a gente entender melhor como funciona. Então olha só, a palavra estudar. Nós temos aqui o mesmo verbo, estudar, e ele pode estar em três formas diferentes. Ele pode estar no infinitivo, que são os verbos terminados em AR, ER ou IR. Nós temos o verbo estudar no particípio, que fica a palavra estudado, com a terminaçãozinha em do. E nós temos o mesmo verbo no gerúndio, que é estudando, com a terminação NDO, tá certo? Então, os verbos no infinitivo são os verbos terminados em AR, ER ou IR. No particípio são os verbos terminados em do e no infinitivo são os verbos terminados em NDO. Amando, comendo, estudando, dormindo, sorrindo, tá certo? Então vamos passar para o próximo slide que a gente vai entender melhor como funciona cada um desses. O infinitivo. Então, olha só, o infinitivo é a forma que nomeia o verbo e indica a própria ação verbal. E ela tem essa terminação, como nós vimos ali no início, a terminação em AR, ER ou IR, tá bom? Então, o infinitivo é a forma que nomeia o verbo e que indica a própria ação expressa pelo verbo. Olha os exemplos. Venha jantar, filhinha. Então, temos aqui o verbo jantar, né? Indicando uma ação, a ação de jantar. Clara vai vender seus livros do ano passado. Então, temos aqui, ó, vender também no infinitivo. E José vai abrir seus presentes agora. Temos aqui abrir também com a terminação IR no infinitivo. Então, lembrando que o infinitivo, ele indica a própria ação verbal. E ele possui essas três terminações aqui. Ok? Então, cuidado para a gente não confundir as três formas nominais, porque cada forma tem a sua particularidade, cada forma tem a sua característica e indica algo sobre o verbo, tá bom? Bom, no nosso próximo aqui, a gente tem o particípio. O que vem a ser o particípio? Ele indica uma ação terminada, ou seja, uma ação concluída. E ela possui essas terminações aqui, ó. Da ou das, do ou dos, ok? Então grifem aí junto comigo, ó. Ela indica uma ação terminada, uma ação concluída, algo que já começou e foi finalizado, tá? Olha aqui no exemplo, acabada a aula, Bia foi à casa de Sofia, ou seja, acabar da. Então a gente entende que a aula iniciou e que a aula foi concluída, que a aula foi terminada, né? Concluído o trabalho, os alunos tiraram um dia de folga no parque. Então, aqui é a mesma coisa, a gente consegue entender que eles iniciaram o trabalho e que eles concluíram o seu trabalho. Então, essa é a função, né, do particípio. Ele vai indicar uma ação terminada, uma ação concluída. Algo que iniciou e que foi concluído com êxito, ok? E possui essas terminações aqui, em dar ou das, do ou dos, certo? Passando para o próximo, nós temos o gerúndio. O que vem a ser o gerúndio? O gerúndio, ele indica uma ação que está se realizando, né? Ou seja, uma ação que está em andamento, né? Que está em continuidade. E tem sempre essa terminação aqui, ó, NDO. Tá bom? Então, por exemplo, Felipe está acabando com o bolo, ou seja, a gente entende que o Felipe ainda está comendo do bolo, né? Ou seja, é uma ação que ainda está sendo realizada e tem essa terminação aqui em NDO. O outro exemplo,
pegue água, ixi, faltou o acento, coloca o acento aí, por favor. Pegue água fervendo para fazer o café. Então, aqui a gente entende que a água está no processo de fervura, né? Ainda está fervendo, ou seja, é algo que está se realizando, tá bom? Então, fiquem ligados aí que o gerúndio indica esse tipo de ação, né? O verbo está em realização, está em andamento, ok? Tranquilo? Bom, pessoal, é isso, tá? Então, assim, em relação às formas nominais do verbo é isso, tá? O que a gente precisa entender é que nós temos 3 formas nominais aí para o verbo, né? Como a gente viu no início, nós temos aí tanto o infinitivo, quanto o particípio, quanto o gerúndio, e cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua terminação, e cada um expressa uma ação realizada pelo verbo, tá certo? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e fiquem ligados aí nos próximos vídeos e realizem as tarefas, tá bom? Tchau, tchau!